Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre jornada da descarbonização com a Adriana Berti, que é uma das professoras do nosso curso de mesmo nome, Jornada da Descarbonização. Nós vamos ter a segunda edição desse curso e, gente, é um tema que chama tanta atenção, mas tanta atenção, que um dos primeiros podcasts foi com uma colega da Adriana, a Melissa, também para falar sobre o curso, e até hoje, na rede, ele é um dos podcasts campeões de audiência. Então, é um tema que chama atenção porque a importância é inegável. Antes de passar a palavra para a Adriana se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Adriana, bem-vinda e se apresente para os nossos ouvintes. Obrigada, é uma satisfação estar aqui pelo convite da Rede Energia. Fico muito feliz, Nath, de compartilhar um pouquinho do conhecimento. Eu sei que é um tema que muda o tempo inteiro, como a gente conversou um pouquinho antes, mas é super legal de tratar e eu sou muito apaixonada, né? Eu sou Adriana Berti, eu sou sócia e head de produto na Block C. A Block C é uma empresa que trabalha com jornada de descarbonização. A gente tem uma plataforma, infraestrutura que conecta a descarbonização ao mercado financeiro. Essa é a nossa principal, nosso intento aí no mercado, né? E eu tenho 20 anos de experiência no mercado de carbono, sou engenheira ambiental, fiz muitos projetos de créditos de carbono. Estou desde o início aqui de tudo que a gente falava sobre mecanismo de desenvolvimento limpo, inventário de emissões, numa época em que era mato, né? Aqui no Brasil, que a gente tinha bastante pouca gente, agora já está muito difundido, com muitos protocolos, muitos novos padrões. Então, a coisa deu uma baita evoluída nesses 20 anos que eu tenho observado do mercado. Mas essa sou eu aí um pouquinho. Adriana, você comentou de mercado financeiro, mas agora a gente está no setor elétrico, no mercado de energia. Como que como que o tema jornada de descarbonização, né, que, que vocês oferecem para os clientes, pelo menos pelo que eu entendi, como que ele, a Block C e todo esse contexto se conecta com o mercado de energia? Joia. Bom, para chegar no mercado financeiro, tudo que a gente está falando aqui é de uma forma de trazer qualquer novo ativo, uma nova tecnologia, um novo jeito de fazer as coisas que tenha menos emissões, ele deveria ser monetizado. Por isso que a gente fala que a gente conecta com o mercado financeiro, porque basicamente é como que a gente organiza um arcabouço metodológico para levar um ativo crível e que tenha liquidez para o mercado. Então, qualquer setor, inclusive de energia, que eu acho que de energia no Brasil é a menina dos olhos aqui, quando a gente fala de carbono, né? De fato, no histórico do Brasil, com o mercado de carbono, a gente começou com muitos projetos de energias renováveis, muitos. Dos 314 projetos que a gente tem lá no MDL registrados, mais da metade é de energia renovável. Então, assim, tem total match com o mercado de carbono. Então, o mercado de energia ele é um fornecedor de novas tecnologias para substituir o uso de combustível fóssil, que é o grande problema de carbono aqui. Então, acho que esse é o grande match, né? Então, dá para fazer crédito de carbono, tem certificados de energia renovável, tem uma nova linha de novos ativos ambientais agora, que a gente tem como monetizar também para o setor elétrico, o setor de energia.
Perfeito, entendi. E, Adriana, a descarbonização é um termo que a gente ouve bastante, mas o que que ele significa de verdade do ponto de vista de uma empresa? E o que que muda no dia a dia dessa empresa quando ela decide entrar na jornada de descarbonização? Pelo visto, não é só você comprar um certificado, que você comentou, né? Um certificado de energia limpa, então é uma jornada. O que que significa quando a empresa entra nesse passo a passo? Boa, boa pergunta. A jornada de descarbonização, ela tem algumas etapas óbvias, e a primeira, igual a gente faz exame de sangue e o check-up todo ano, a gente nunca vai fugir disso. Para qualquer sistema, para qualquer jornada que a gente precisa para melhorar alguma coisa, a gente tem que ficar fazendo marcos de diagnóstico, tá? A primeira etapa, então, a gente chama de inventário de emissões, é o nosso exame de sangue. Então, o inventário de emissões de gases de efeito estufa da empresa é o marco zero. É daqui que você começa. Acontece aqui na minha empresa do ponto de vista de emissões? Onde estão minhas emissões? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Quando você identifica isso, você tem vários processos. Tanto metodológico para você ter dados melhores para chegar nesse número, porque às vezes simplesmente você não tem um dado muito confiável, você faz uma estimativa. Essa é a primeira etapa. Então, você passa um pente fino e fala: bom, esse aqui nesse ano eu não consegui medir direitinho, vou fazer uma medição melhor. Então, a jornada começa com esse diagnóstico sempre revisitado. Quando você chega num ponto que você fala assim: não, já medi tudo, é o melhor dado disponível, etc., o que mais que eu posso fazer? Agora, se eu não tenho mais o que fazer para reduzir as emissões na maneira como a minha operação existe, eu tenho que mudar o quê? Tecnologia, eu tenho que expandir de uma outra forma, eu tenho que trazer eficiência energética, eu tenho que, de alguma forma, mudar o jeito como eu estou fazendo. E isso é um trabalho que a gente caminha a quatro mãos, porque a empresa, no setor que ela está, ela sabe muito bem quais são os caminhos que ela tem pela frente, quais são os desafios tecnológicos, e ela já namora com essas soluções. E a gente apoia do ponto de vista de contabilizar as emissões. Então, olha, se você for por esse caminho, você vai ter uma emissão 50% menor. Agora, se você for por esse caminho, é de 75% menor. Agora, quanto custa cada um? Isso, a gente chega num ponto, né, que quando a gente fala que a maturidade climática da empresa já está grande, ela já quer conhecer esses números, né? Ela já fez tudo que ela podia e agora ela começa a namorar com o futuro. E nesse namoro com o futuro, a gente plota uma curva que a gente chama curva MAC, curva marginal de abatimento de carbono, que ele faz esse cruzamento entre reais por tonelada de carbono reduzida versus a quantidade de redução que você vai ter naquele projeto. Quando você plota isso num gráfico, a gente tem realmente uma curva de quais são os projetos mais interessantes para hoje, que é os low-hanging fruits, né? O que está mais à mão, com menos investimento para a gente coletar, até aqueles que são os mais caros e que provavelmente um pouco mais distantes, aquelas novas tecnologias assim que tá todo mundo queria botar de pé, mas não dá ainda, né? Então a gente deixa para um segundo momento, começa pelas mais econômicas, para que a empresa comece a caminhar. Então, a jornada de descarbonização, ela tem esse perfil, né? E pelas metas baseadas na ciência, se a gente fosse, passa assim, ó, não tem, a regra é, até 2050, todas as empresas, elas têm que reduzir em 90% as suas emissões de escopo 1 e 2, né? Ou seja, das emissões diretas e de consumo de energia, até 2050, 90%. Então, pensa nisso na sua empresa. O que você vai fazer? Reduzir, tá? Não pode comprar créditos de carbono. Os 10% que sobram é o que você pode, lá em 2050, comprar de créditos de carbono e outros ativos. A gente tem 25 anos aqui para trabalhar nesse assunto. Só uma dúvida, isso é uma hipótese ou isso já está estabelecido como meta? Isso já está estabelecido. São metas baseadas na ciência. Inclusive, tem um instituto internacional que chama SBTI, que é o Science Based Target Initiative, que eles falam, assim, de forma muito genérica, eu estou falando aqui, né? Claro que cada setor da economia vão ter aqueles que são extremamente desafiadores, reduzir a 90, e vão ter aqueles que vão conseguir ficar negativos. Lindo. Então,
na média ali de todo mundo, né? A gente tem algumas iniciativas setoriais que a gente vai conseguir mapear as oportunidades, mas de uma forma genérica para qualquer empresa seria isso: reduzir até 2050 em 90% as suas emissões da sua linha de base, que sei lá quando que você estabeleceu, você pode estabelecer 2020, 2015, tem empresas que já estão nessa jornada há algum tempo, né? E você vai ter que só comprar crédito de carbono para 10% das suas emissões. Então, como fazer isso nessa jornada? É aí que isso é o que a ciência já falou, viu? Gente, para a humanidade sobreviver, precisamos que isso aconteça, né? Agora, isso tudo assim, a ciência disse, não tem uma regulação, não tem um enforcement, né? Por isso que cada país, a gente tem ali as suas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, junto com a ONU. O Brasil tem a sua, cada país tem o seu, cada país signatário lá do Acordo de Paris, né? E aí a gente vai ter que mapear como que cada país vai internalizar esse desafio. Mas a ciência disse isso. Agora, né? Agora basta a humanidade correr atrás do prejuízo para a gente mudar a tecnologia e É, combustível. e ouvintes, não é para deixar para fazer o curso da jornada lá em 2049. Façam Não vai dar logo, tempo. não vai dar tempo, não vai dar tempo. Exatamente. Adriana, e aí falando em termos de país, né? Como é que está o Brasil nesse estado, nesse cenário atual, na questão da descarbonização? As empresas brasileiras já estão fazendo, estão atrasadas em relação ao cenário, global, algumas estão na frente, as que estão na frente são empresas internacionais que estão no Brasil também. Você tem esses dados? Olha, está nesse momento um bololô de informação que eu vou te falar, porque a gente tem o Acordo de Paris que, olha, já fez 10 anos, uma década do Acordo de Paris foi em 2015. As NDCs, elas mudam a cada governo, então é um assunto que ele permeia geopolítica, especialmente agora com guerras acontecendo. A gente fica na prioridade número um, aí acontece uma guerra, a gente vira quinta prioridade, ou sei lá, ma- mais baixo do que isso. Então não é uma coisa que ela sobe e desce. E eu que já estou há 20 anos no mercado, já percebi isso toda vez. Tem uma crise, não é mais assunto. Passou a crise, volta o assunto. Então, ele é um assunto que tá no topo, sai, tá no topo, sai. Depende um pouco do que acontece no mundo, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, vamos fazer o recorte do Brasil, que não tá, quer dizer, não está participando da guerra diretamente, mas está sofrendo também igual. A gente está aqui. Mas olhando para o país, como que a gente está, independente desses acordos geopolíticos, do que está acontecendo, a gente tem uma legislação que foi sancionada, o SBCE, né, o Mercado de Carbono Brasileiro, é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, foi sancionado em dezembro de 2024. Então, veja, a gente já tem um ano e pouquinho, um ano e meio, nem isso, né? Um pouco mais de um ano com essa lei sancionada e que ela já coloca alguns marcos. Só que já na lei, ali no plano de implementação dessa lei, já o Ministério da Fazenda já falou assim: olha, vai levar uns 5 anos para a gente colocar essa lei de pé integralmente. Então, quais foram as indicações? Falou: olha, no primeiro ano de vigor da lei, que vai ser em 2027, a gente vai receber os inventários de maneira oficial das empresas. Aí eu te pergunto de novo, os ouvintes aí, não vai deixar para 2027, né? Porque senão vai falar, nossa, agora lascou tudo aqui. Porque tem metas, né? Porque vocês vão ter metas de acordo com o escopo, com o setor da economia. Você precisa mapear. E nem não é no primeiro ano que você faz um bom mapeamento. Como eu falei, a gente tem uma questão de método, de precisão dos dados, que isso vai ser exigido no SBCE. Normalmente, o primeiro inventário, ele tem bastante partes de estimativa. O nível de incerteza dele é alto. O equilíbrio do inventário ele acontece lá para o terceiro ano. Então, quem ainda não começou a fazer seu inventário já está atrasado. Porque em 2027 você já vai precisar reportar dos anos anteriores. Então, se você viu que você não tem dados bons, você já está atrasado, porque você vai continuar não tendo dado bom.
né? E vai ter que fazer estimativas, e isso vai provavelmente prejudicar o seu inventário. Então, a primeira coisa que a lei fala assim, ó, queridas empresas, vocês terão que medir as suas emissões. Quem tiver emissões acima de 10 mil toneladas por ano, vai precisar reportar as emissões todo ano. E quem já tiver acima de 25 mil toneladas, precisa fazer um plano de descarbonização, associado àquilo que eu falei no início. Você vai ter que se comprometer para reduzir as suas emissões. E aí a gente já sabe quais são os setores impactados. Com certeza, não necessária, quer dizer, não todo cenário de energia, né? Quem tem energia renovável, muito provavelmente vai estar abaixo disso. Agora, quem não tem energia renovável, com certeza estará acima disso. Então, é o ponto de atenção, é uma organização, vai ter que entender como que o mercado vai consolidar, e dentro do SBCE são dois instrumentos que as empresas vão poder acessar para poder equilibrar essas emissões para cumprir suas metas, que vão, a partir de 2030, vão ter as metas mesmo de cada uma das empresas. Então, você tem dois tipos de certificados. Então, é como se fossem permissões de emissões. Então, digamos, eu tenho uma empresa que emite 100 e a minha meta é emitir 100. Estou dentro. A Nath tem uma empresa que emite 150 e a meta dela era 120. Ela tem 30 que ela precisa ir no mercado. Aí eu, no ano seguinte, fui lá e reduzi as minhas emissões para 50. Fiz alguma mudança tecnológica e de 100, que era a minha meta, eu fiz 50. Então eu tenho 50 permissões de emissões que eu não usei. Eu posso vender para a Nath para que ela cumpra essas emissões, esse equilíbrio aí das emissões dela, né? Os 30 que faltaram. Esse é um jeito, que são as permissões de emissões. E o outro jeito são os certificados como o crédito de carbono. Esses certificados a gente não tem a menor ideia, aliás, nenhum dos dois a gente tem a menor ideia de como vai ser operacionalizado no Brasil. Isso está em discussão ainda, vai ser no ano que vem, a gente vai mapear, mas é só para ter uma ideia de como que vai funcionar essa questão como que o inventário de emissões se conecta com o mercado de ativos ambientais, né, para poder equilibrar essas emissões na sociedade, tá? Então, esse é o ponto. O Brasil e muitos países estão nesse momento discutindo qual vai ser o regramento interno para poder cumprir o Acordo de Paris, tá? Nossa, Adriana, vai ter muita discussão ainda. Vai. Muita coisa para acompanhar. E, Adriana, qual que costuma ser o maior gatilho para as empresas começarem a se interessar por isso, né? Vocês falam de riscos associados à pegada de carbono, como riscos legais, financeiros, reputação, enfim. Qual desses riscos ou qual outra coisa é o gatilho para elas começarem a se interessar? Boa. Vão ter empresas que vão se motivar porque o seu cliente está levantando a mão, né? E hoje eu diria que, como a gente ainda não tem a regra do país ou a regulação, né? A gente tem mais empresas nessa categoria. Quem vai atrás da descarbonização geralmente tem dois motivos, ou porque seus clientes perguntaram, e geralmente seus clientes estão relacionados com o mercado europeu, ou algum mercado que limita as emissões, então daí ele já faz essa pergunta de partida, porque tem uma regra lá em outro país e que ele precisa aplicar, ou porque ele tem isso no DNA da empresa, né? Então, essas são as empresas que hoje no Brasil já percorrem a jornada de descarbonização, tá? Geralmente as multinacionais ou aquelas que têm no DNA a questão de sustentabilidade e descarbonização. Agora, isso é 2026. Agora, daqui para frente, a gente vai ter risco regulatório, com toda certeza. A gente tem uma lei já. Quem se atrasar para isso está correndo risco, grande risco de não saber nem por onde começar, de não ter mapeado o que isso acontece, quais são os impactos na operação da companhia. E isso tem muito. A longevidade da empresa ela fica em risco. E aí o risco que acho que ninguém fala são os riscos físicos de realmente o planeta aquecer. E o que você fez? Porque é isso que a gente chama de plano de adaptação às mudanças do clima, que a gente também apoia para fazer. Por exemplo, já que a gente está no setor de energia, existem muitos rios que eles têm a tendência a perder volume de água.
o que que isso acontece? E muitos rios que vão chover, vai chover demais e vai extrapolar o nível de água. O que que vai acontecer com esses empreendimentos? Esse mapeamento estatístico, né, de o que que vai acontecer com esses cenários de clima é super importante para empresas, especialmente de energia. O regime de ventos vai mudar, o regime de hídrico vai mudar. Então, como que isso impacta? Isso é extremamente importante. Se você não está atento, se uma empresa de energia não estiver atenta a um plano de adaptação climática, ela corre o risco de simplesmente não conseguir gerar energia porque ou não tem água, ou porque não ventou o suficiente, ou porque o regime climático do planeta está mudando. Então, esse é um ponto que, na minha visão, considero super crítico para o setor de energia, né? E aí, para cada setor vão ter seus pontos críticos, mas isso é uma coisa que acaba ficando em segunda ordem, que acaba tendo muito problema com seguro, com dinheiro mesmo, né? Porque o que que você vai fazer? Você simplesmente não gerou seu ativo ou destruiu o ativo porque choveu demais, entende? Então, esse mapeamento de quais são as consequências da adaptação às mudanças do clima é super importante para a perenidade da empresa, para que ela tenha vida para mais anos, né? Que elas não morram aqui da noite para o dia, ou que tenha um monte de processos, ou que tenha um prejuízo financeiro grande por conta das ações climáticas, tá? Então, eu diria que esses são os três riscos, né? E esse último é o que menos tem sido discutido, né? Sempre levanta a mão com as oportunidades para monetizar ou para não gastar dinheiro na questão regulatória. Agora, o que que vai acontecer com a sua operação se, né? É uma Sim. coisa muito maior, que você não tem, quer dizer, você tem como prever fazendo essas simulações estatísticas, mas é extremamente relevante para a operação das empresas, né? Fisicamente, assim. Eu imagino que quem vende segurança, tipo as seguradoras, como você comentou, elas já devem estar estudando isso e se preparando para isso, para o momento em que quem não se preparou, elas irem lá e cobrarem, o que faz total sentido. Os seguros, foi ótimo que você falou, porque o seguro já vem trabalhando com mudanças climáticas há muito tempo. Porque ela fala, Uhum. eu não vou dar dinheiro para uma empresa que nem está vendo isso. O que que vai ser? Vai chover demais, tem muitas modalidades de seguro que já lidam com essas estatísticas, com esses cenários, né? Cenários de clima, de 1,5 graus, de 2 graus acima, de 3 graus acima da temperatura média global. Isso, nossa, e quando a empresa não faz esse tipo de análise, ele faz essa pergunta, você tem um estudo, um mapeamento, papapá, você fala, não. Ah, então seu seguro com toda certeza vai ser mais caro, porque se você nem mapeou, ou às vezes ela pode até negar. Fala assim, não, não tem condição. Não vou te segurar porque você não está nem vendo isso. Eu só vou te segurar se você fizer XPTO. E aí a empresa vai ter que correr atrás, e ela vai entender um pouco melhor, vai fazer seu plano de contingência, e aí a seguradora topa entrar no mesmo barco, entendeu? Porque é nesse ponto que nós estamos. A sociedade ela já captou, quer dizer, alguma parte da sociedade, as seguradoras com toda certeza, ela já captou os riscos que ela tem em não ter isso mapeado, né? E ela repassa isso para os seus clientes. Então, com certeza, não fazer ou não estudar, não pesquisar esse tema implica em você ter um dinheiro mais caro, em você não acessar um dinheiro que é mais paciente. Investidores que vão atrás de ESG têm capital paciente. Ele não espera que os resultados sejam imediatos. Então, você tem um tempo de amortecimento, digamos, para que isso retorne para o investidor. Você tem investidores que cada vez mais falam assim: não tem como eu investir se não tiver isso na mesa. Então, você perde oportunidades de ter esse investimento de capital paciente, e um investimento que tem taxas melhores. Então, enfim, os bancos estão super atentos, as seguradoras estão super atentas, o mercado financeiro em si tem valorizado cada vez mais e exigido cada vez mais essa transparência e que seja de verdade, né? Porque a gente tem um monte de coisa que às vezes é só protocolar, cara crachá. Eu fiz, mas não é verdadeiro. Quando você vai
entender no pormenor desses relatórios, você vê que tem algo que falta de amarração. E o mercado financeiro já começou a entender, porque empresas que às vezes muitos anos já faziam esse cara crachá, acontecem coisas que não estavam previstas. Então esse mapeamento foi superficial. Então, não vou aceitar mais. Por isso que tem agora um pouco da discussão do IFRS S2, que é um novo padrão de reporte de sustentabilidade para empresas com capital aberto na bolsa. Então, tem um monte de regramento, a régua está só subindo. É um caminho sem volta. Então, se as empresas não estiverem atentas para começar essa jornada, ela vai perder tempo, ela vai perder oportunidades, né, de se manter com saúde financeira, né, ao longo dos próximos anos aí, porque isso só vai piorar. Acho que hoje não tem uma pessoa aqui com certeza que não tenha visto todos os dias algum desastre climático. Pode não ser no Brasil, mas no mundo inteiro acontece o tempo inteiro, todos os dias. Coisa que eu lembro em 2012, o IPCC fez um lançamento de um relatório, que era um relatório especial sobre eventos extremos climáticos. Naquela época era, nossa, 2012, hein? Nossa, eventos extremos, imagina, isso acontece, imagina, são coisas assim que acontecem a cada 30, 50 anos. Só que não mais. A gente e já estava lá. Aquela notícia de filmes, sabe? Aqueles filmes, o cientista já falou, ninguém deu ouvido. Agora já está acontecendo em 2026. E lá era mapeado que em 2030 essas coisas seriam mais comuns. A gente antecipou em 5 anos esse aspecto de riscos físicos, de fato, de extremos climáticos, de enchentes sem precedentes, de secas sem precedentes, de queimadas sem precedentes. Então, a gente já está vendo isso. Então, não tem mais para onde correr se a gente não prestar atenção em todos esses aspectos. Eu, como pessoa física, né, não como empresa, eu era muito descrente também, assim, de, gente, não vou ver calota polar derreter. E hoje eu não estou vendo, né? Eu moro em Brasília, a gente não tem nem mar, mas o calor, as variações de um ano para o outro são tão absurdas que eu falo, gente, isso não vem de um histórico. Ah, não, é o clima mesmo. Não, não é. Né? E esse risco físico me assusta muito mais do que um risco regulatório, porque o regulatório vem uma MP, você muda o jogo, né? Você consegue revogar uma lei, mas uma lei da natureza não, né? Então dá até Quero ver você combater. dica, Aham, não tem como. Vai perder, você vai perder. você vai perder, né? Ó, Uhum. Adriana, você comentou que já tem lei mesmo, né? Se você falou o número, eu não percebi. Qual lei, quais leis estão diretamente associadas a isso que a gente está falando? Eu sou péssima de números de gravar assim, mas se você pesquisar Lei do Mercado de Carbono Brasileiro, com a sigla SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, você vai encontrar com toda Perfeito. certeza, tá? Mais do que Então tem hoje eu vou te dizer que tem uma miríade de leis que ela se relaciona de alguma forma com o clima. Então, eu estou falando da central SBCE. A gente tem a Lei do Combustível do Futuro, que vai conversar com o Ministério de Minas e Energia, né, com toda essa questão energética do país, não só energia elétrica, mas também energia térmica, enfim, o que envolve energia. A gente tem também taxonomias de sustentabilidade, que é uma outra parte também lançada em novembro, super fresquinha, com a Fazenda. A gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Está uma avalanche de leis. Eu seria incapaz de nomear todas, porque todos os dias alguma coisa entra em consulta pública. E esse é um processo muito interessante. Aliás, a gente vive um momento único na história do Brasil e do mundo também, de que antigamente, né, eu acho que as leis vinham, a gente obedecia. E hoje a gente está num processo de construção conjunta, porque já é percebido pelo poder público que só determinar a lei não vai funcionar. Né? Não vai ter jeito, não vamos conseguir, num curto espaço de tempo, que é o que a gente precisa para a humanidade sobreviver, que a gente mapeie todos os riscos e todas as possibilidades. Então, a gente está vivendo um momento com muitas leis, decretos e infralegal em consulta pública para participação
tanto das empresas como o popular, como pessoa física, você também vai poder comentar. Então, eu diria que é super importante que cada um pense no seu aspecto, e a gente, até para dar um exemplo da Lei do Combustível do Futuro, que eu estou super inserida, está acontecendo muita coisa nesse momento. Quando eu li a lei, como consultora, como pessoa que conhece do mercado de carbono, eu vi vários aspectos que para mim estavam cobertos. Quando eu ouço o operador lá, o produtor do biometano, de qualquer que seja, de aterro, de agro-silvopastoril, enfim, a gente fica, entendi qual que é o seu aspecto aqui, porque tem que se aplicar para todo mundo e ela tem que cobrir alguns gaps que a gente não está enxergando, né? Então, o regulador também não tem essa visão completa. Por isso é Uhum. importante para a gente contribuir. Então, nesse contexto, eu seria incapaz de listar o que tem em nível federal, o que tem em nível de governo, em nível estadual e nível municipal, porque isso tudo está permeando. O estado, o município de São Paulo tem um monte de coisa acontecendo também, que ela se relaciona com essas leis federais para avanços do estado e do município. Então, também tem, daí você vai só aumentando o número de consultas públicas e também da legislação que se relaciona para que você não seja inconstitucional. Tá assim, tá uma amarração, uma teia de leis bastante interessante e que daí o Estado e o município ele vai ter a função de valorizar aquilo que tem de melhor no Estado e no município, né? Mas a legislação federal ela precisa também acompanhar todas as necessidades de cada um. Então, assim, a gente vive um momento muito especial do mercado para isso, para que nós, como sociedade, a gente vença juntos as mudanças climáticas, ou pense em como valorizar as tecnologias que a gente precisa para substituir essas emissões grandes de combustível fóssil majoritariamente, né? Adriana, antes da gente começar aqui o podcast, você comentou que tem um monte de coisa acontecendo, que daria para gravar um podcast por semana de tanta atualização. Então, vamos aproveitar que a gente está falando desse tanto de coisa que está acontecendo. Conta pra gente como que tá, o que está acontecendo mesmo, assim, tipo, essa semana, esse mês, Sim. as perspectivas, onde está, né? Porque o setor elétrico, eu acho que está muito acostumado a lidar com o ANEEL, como quando fala de órgão regulador, né? E a gente tem, acredito que nessa parte de transição, muito na ANP também, né? É, conta pra gente. Eu vou até que pegar tem um plano de implementação do governo para o SBCE, porque o que se montou foram várias comissões, pequenas comissões, para resolver vários aspectos. E a primeira coisa que aconteceu nessa semana, nesse início de mês aqui, foi uma comissão, que eu não vou lembrar o nome, tem uma sigla de 4 letras, mas é uma comissão sênior do SBCE, para dizer que tem vários participantes, de muitos ministérios, várias associações, mercado financeiro, setores da economia, CNI, indústria, todo mundo na mesma mesa, deve ter acho que umas 30, 40 pessoas. A primeira reunião aconteceu nessa semana, que era para determinar o que elas iam fazer, porque neste momento, o maior risco ali do SBCE inicial é colocar num nível igual, né, de metodologia para medição. Então, como que a gente vai fazer esse inventário de emissões? Não vai poder cada um por si fazer autodeclaratório do jeito que quer. A gente precisa ter um sistema de MRV, né, de medição, reporte e verificação estabelecido para o país, para que seja equilibrado, senão fica uma loucura, né? Cada um faz de um jeito. Então não vai poder. Então, esse é o primeiro gargalo que estão resolvendo. Então, falando, se eu preciso medir, como medirei? Como farei isso? Em que sistema vou fazer esses registros? Para consolidar, para poder levar para o CNPE, para fazer as metas de cada um, de cada setor da economia. Porque cada um dos setores depois vão ter o seu como que vai fazer, como fazer, né? Então, uma vez que eu medi, que eu sei que eu estou aqui com um baita desafio, o que que eu faço na minha jornada? Então, é claro que o governo vai estar junto, ele vai cobrar. Então, o país, lá no Acordo de Paris, se comprometeu a reduzir até 60%, uma média aí, das emissões
do país, né? Então, ó, vou reduzir 60%. Como que eu vou fazer isso? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Então, a gente tem um inventário nacional, que é um inventário que a gente chama top-down, em que tem os setores da economia mapeados, falando aqui tem problema, aqui a gente pode atuar porque a gente tem tecnologia, aqui nós somos o país da fotossíntese, então eu vou fazer, sei lá, biocombustíveis, tem várias coisinhas que ele já sabe quais seriam o andar da carruagem, né? Com ciência, com pesquisa e tal. E aí ele vai fazendo. Agora, viu o setor do cimento, ou o setor da energia, industrial, química, blá blá blá. E ele vai fazendo essa capilaridade aí. Então, essa semana aconteceu essa comissão que vai determinar como que as coisas serão feitas. E nesse primeiro semestre, vão existir reuniões para determinar e para conversar sobre como vai ser o MRV de cada um dos setores da economia, porque também é diferente. Então, todos esses setores, o que aconteceu nessa semana já é histórico, né? Da gente ter uma comissão sênior que vai olhar como que o MRV, a primeira coisa nesse ano é o MRV, como que a gente vai fazer isso, onde conecta, e cada setor da economia vai ser chamado para fazer um monte de reuniões, se eu não me engano, serão em abril e maio, para organizar como vai ser o MRV de cada um desses setores. Para daí sim falar, bom, MRV estabelecido, como que a gente vai reduzir, imaginando que as emissões desse setor são mais ou menos essas, né? E aí vão entrar as metodologias desses dois tipos de certificados que eu falei no início, que são as permissões de emissões e os créditos de carbono do Brasil, né? Então, como que isso vai se relacionar? Isso para Brasil, para estabelecer o nosso mercado. Depois, é como o nosso mercado, aí lá para 2028, como que o nosso mercado conversa com o mercado internacional. Em 27, 28 já começa essas discussões. Porque isso é um problema global, né? As mudanças climáticas, ela não é um efeito local, né? Como a gente tem. A gente tem um efeito global. Então, nesse efeito global, como que a gente conversa? Porque vão ter países que simplesmente não vão ter o que fazer, porque são pequenos, porque tem para onde correr. Então, como que nós, como sociedade planetária, no planeta Terra, que é o único que a gente pode sobreviver, pelo menos até por enquanto, é o que a gente acha que dá, que a gente pode fazer como humanidade para colaborar? E aí entram esses acordos bilaterais, o que cada um vai precisar para até fazer transferência de recursos para que esses países consigam desenvolver novas tecnologias que favoreçam o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa tão grande, tão macro, que é claro que vão existir muitos avanços ao longo desse processo, né? Seja local, sempre vai assim, a federação, daí vai no estado, vai no município, e aí, por fim, quando a gente tiver mais ou menos esse determinado, e claro, sempre olhando no mercado internacional, porque é quem vai provavelmente poder pagar o maior dinheiro por tonelada reduzida, né? Imaginamos, esse cara é o que pode valorizar, a gente desonera a sociedade brasileira para que eles paguem, em compensação, a gente entrega uma parcela dessa redução de emissão nos acordos internacionais para que eles cumpram suas metas, né? Enquanto a gente pode resolver mais coisas aqui no Brasil pelo potencial que o Brasil tem. Então, é um pouco de tudo isso que está acontecendo. Então, tem coisa realmente toda semana. Aham. Legal, Adriana. Adriana, vamos falar um pouquinho do curso, então. De onde saiu essa ideia do curso, essa demanda? Vocês perceberam? Não, daria para fazer um curso ensinando sobre isso, porque vocês têm os clientes, né? O curso você acha que é para quem? O que que ele responde? Quem fizer o curso vai sair do curso sabendo fazer o quê? Uhum. Super importante essa pergunta, e eu diria que hoje a gente começa, esse curso ele é feito para qualquer nível de pessoa, desde um analista, um estagiário, até um C-level, porque ele traz um pouco o que eu chamo de nivelamento de turma. A gente vai trazer um contexto histórico sobre o que é o mercado de carbono, o que é mudança climática, quais são os aspectos que a gente precisa enxergar, seja risco físico, seja historicamente, até para mostrar por que é verdade que mudanças climáticas existem, né? Não é mentira. Então, a gente vai passar por esse fundamento
todo de como se construir um mercado de carbono, como que a gente já está habituado a fazer e quais são as novas perspectivas, né? Então, esse futuro que aí a gente vai trabalhar um pouco na futurologia, né? Mas sempre olhando para o que já deu certo nesses 30 anos de mercado de carbono, né? Que tem mais ou menos isso aí, uns 35 anos de mercado de carbono internacional. O que que já deu certo, como que funcionou, para que a gente, a partir dessa experiência, possa olhar para frente e imputar as novidades do mercado. Então, vai trazer muito subsídio para qualquer pessoa de qualquer área que precise entender um pouco mais desse tema, porque tem muitos aspectos, né? São muitas vertentes, tem a parte de riscos físicos, tem a parte de ciência, tem a parte de metodologia, tem a parte de mercado, ela envolve muitos aspectos. Então, cada pessoa vai ter cada função, né, vai ter um pouco dessa particularidade do que vai ter mais match, mas a gente vai percorrer por todas para que a pessoa entenda o macro de todo o assunto de mudanças climáticas, tá? Perfeito. E, Adriana, fazer uma pergunta, uma dúvida que eu sempre tive, assim, acho que lá no fundo da cabeça, e agora eu acho que eu consegui elaborar um pouco melhor. É, o mercado de carbono, eu não entendo nada sobre ele, tá? Ele é algo que realmente conseguiria trazer uma receita financeira significativa para as empresas? Eu pergunto isso porque eu tive a oportunidade de estudar brevemente a questão dos IREX e RECs. E eu, assim, nossa, eu trabalhei com PCH e não tinha muito interesse, sabe? Eu nunca fui tema, assim, uma coisa borbulhante, sabe? Nossa, eu preciso, eu vejo aqui oportunidade de negócio, vou fazer. Tanto é que eu trabalhei 4 anos na associação de PCH e eu fui estudar isso depois que saí, porque realmente não tinha, assim, uma procura, sabe? Nem como uma oportunidade de receita que elas poderiam vender, né? Os, os, os certificados. O mercado de carbono. Você acha que ele tem um potencial maior, assim, de causar uma empolgação nas empresas porque a receita vai ser muito significativa? Ou você acha que tem chance de ficar ali na mesma prateleira da venda dos certificados, que é bom, traz receita, mas não é aquela coisa, assim, que deixa o pessoal das Hum. empresas empolgado, sabe? É, é uma pergunta que eu, como apaixonada, vou estar super enviesada. Mas o que eu diria assim, nada que a gente atrele ESG historicamente até agora, ele não é uma receita que, nossa, não, agora com essa receita a empresa deslancha. Não é assim. Ela é um upside dos projetos. Ela não tem a função mesmo de mudar o curso da jornada, não pelo menos até agora, tá? Por quê? Pelo menos no Brasil, a gente não tem uma taxa de carbono. Na Europa, isso já pode ser diferente, né? Se você tem uma taxa de carbono, só para vocês entenderem, na Europa, a tonelada de emissões acima da meta que a empresa tem, ela paga 70 euros. Quando a gente puxa para o Brasil, isso é um valor bem relevante. Então, se você não cuidar da sua organização, você pode ter um custo muito alto. Então, na Europa tem isso aí já há alguns anos. No Brasil ainda não tem. Então, a gente não vê como um custo, né, operacional, que pode se tornar. De maneira geral, o que eu sempre falo é assim: qualquer assunto que vai namorar com carbono, você reduz o consumo de combustível fóssil. Combustível fóssil custa dinheiro. Se a gente deixa de gastar dinheiro com combustível fóssil para usar algo que é renovável, que a gente não paga, que existe em abundância, tipo sol, tipo vento, tipo água, tipo resíduos de outras operações, né? A gente deixa de gastar. Então, geralmente, a gente tem um valor economizado. A linha de despesas da empresa ela reduz porque você está se tornando mais eficiente. Então, ele não é, sabe aquilo? Não é um dinheiro na mão, mas ele tem vários aspectos que permeiam. E aí, a questão do certificado, ele é um upside. Ele não, realmente, os certificados de qualquer valor de mercado de um carbono, ele tem um valor importante. Mas, e muitas vezes, ele é definitivo para o projeto ir agora
do que não daqui 5 anos, né? Ele pode sim ter um impacto relevante nesse nível, mas ele vai depender um pouco do setor, ele vai depender um pouco se ele tem liquidez no mercado, vai depender se as empresas buscam esse tipo de solução, se ela está na moda, não. Então, se a gente olhar hoje o preço da tonelada de carbono por tipos de projetos de crédito de carbono, a energia renovável ela é a menor, a que tem menos remuneração, tá? Então, seja por certificado de energia renovável, como você comentou, dos RECs, seja por crédito de carbono, ele vai ter mais ou menos o mesmo valor, que vai ficar ali entre R$ 2, R$ 3 por megawatt-hora, trazendo para o Brasil. Quando a gente olha para outros projetos, por quê, né? Isso tem uma questão assim, a gente já sabe, pelo menos no Brasil, a gente tem muita renovável. Não é mais um desafio tecnológico, digamos, né? É uma questão de é o momento certo, não, perenidade, vai ter um monte de curva que dá para avaliar, né? Mas isso é um estudo, uma pesquisa que tem pouco desafio tecnológico. Então, hoje, o que remunera melhor em tonelada de carbono? São aqueles que são desafiadores. Então, por exemplo, desmatamento evitado, projetos de reflorestamento, porque a gente tem um monte de riscos associados. Eles têm que ser melhor remunerados. Ele é um desafio maior hoje para a gente transpor. Então, nesse contexto, esses projetos têm uma remuneração da tonelada de carbono maior. Os projetos no agro também, que é quebra de barreiras, realmente de mudar um pouco o cenário do agro, é difícil, porque você está lidando com pessoas que há muitos anos estão fazendo a mesma coisa. Então, você tem um pouco mais de desafio. Então, esse crédito, essa tonelada, ela costuma ser mais alta também. Então, né, e aí tem as empresas compradoras, que ela quer, poxa, eu quero estar vinculada a um projeto que mude, sei lá, o cenário de desmatamento. Então ela vai pagar mais. Você vai ter o match, vai ter para todo chinelo estragado, todo sapato velho, vai ter um pé cansado para calçar. Então a gente tem que fazer esse match entre as empresas e isso ele se reflete muito nos preços, né? Fato é que, como eu falei, né, quando a gente estava no mecanismo de desenvolvimento limpo, tivemos muitos projetos de energias renováveis, a gente mudou o cenário de eólicas e solares para o Brasil, que era nada, né? Agora a gente já tem uma grande quantidade ali dentro do nosso cenário, e no internacional é a mesma coisa. Então, meio que, sabe, essa tecnologia a gente já superou um pouco, é só um pouco de boa vontade e a gente realmente fazer mais, né? Ela não é uma coisa que não, então ela não precisa mesmo de uma grande remuneração. Ela vai ter um upside, vai ter um pagamento, mas o que a gente agora precisa focar e precisa remunerar são aquelas que são as difíceis e que continuam sendo os nossos calcanhares de Aquiles. Entendeu? Então, é um pouco assim que funciona. Ela tem um pouco de macroeconomia envolvida nesse aspecto, tá? Do quanto que vai. Então, mas eu acho que, aí respondendo objetivamente a sua pergunta sobre as empresas vão olhar com toda certeza, porque agora tem muita lei, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que é pouco provável que essas alturas do campeonato, e com regulação vindo, que alguém passe batido. Agora a gente vai captar as oportunidades, assim como a gente vai se preocupar em não ter custos operacionais ou regulatórios. Então agora a coisa começa a andar um pouco mais proativa. Então eu acho pouco provável que uma PCH daqui a pouco não saiba ou não vá atrás, mesmo que seja uma parte pequenininha, mas é uma parte importante. Não vai ser negligenciado, né? Então eu sempre falo assim, enquanto a gente tem a polêmica da semana, né, do certame de energia, Leila, enquanto a gente tem fósseis entrando para o sistema interligado nacional, ou em contexto internacional também, eu sempre vou defender a adicionalidade de projetos de energias renováveis. Enquanto nossa energia não for 0 toneladas de CO2 por megawatt-hora, eu não paro. Eu acho que não devemos parar. Ah, vai ser menos. Vai ser, mas isso é um custo de oportunidade. Agora, não fazer, não, vamos equilibrar essa conta e vamos deixar que as coisas aconteçam, cada um no seu preço, cada um na sua valorização. Isso tem uma regra de mercado. E aí a gente resolve esse aspecto em todos os setores da economia. Todo mundo participando, fica mais fácil da gente evoluir, tá? Então, eu acho, daqui para frente, quem não olhou, tá comendo bola.
Legal, perfeito. Adriana, e de recado final, já encaminhando para o nosso fim aqui da conversa, o que que você teria para dizer para o pessoal, assim, último recado? Além de façam curso. É, façam o curso, entendam, né? Mas acho que eu sempre, como uma entusiasta do mercado e realmente vivo isso há 20 anos, eu diria que o assunto ele tende a ser complexo, mas você não precisa se assustar. Vai por onde é o seu caminho, né? Então, eu sou técnico. Estude a parte metodológica, porque aqui a gente tem uma grande oportunidade do mercado, grande mesmo. O Brasil como um todo, ele tem muitas oportunidades. Então, vão ter os especialistas na parte técnica, vão ter os especialistas de mercado, vão ter os especialistas de regulação. Todo mundo vai ter que se juntar para fazer alguma coisa. Então, não precisa tentar, não vá com tanta sede ao pote de entender tudo, porque é complexo. Então, entenda o mínimo e pega aquilo que para você no seu dia a dia, você entenda que pode mudar alguma coisa e começa por ali. Porque ao longo da jornada você vai evoluindo, vai expandindo um pouco mais seu conhecimento, mas não se assuste, é uma sopa de letrinhas, então só começa e faça o básico bem feito, faça o que no seu dia a dia faça sentido, para que você expanda depois esse leque de conhecimentos aqui que a gente carrega no mercado, tá? Legal, Adriana. Muito bom. Ó, ouvintes, eu acredito que quando esse podcast for ao ar, as inscrições já estarão abertas. Se não for o caso, estarão em breve. O nosso curso vai começar dia 19 de maio. Serão 4 aulas de 2 horas, durante 2 semanas. É, vocês vão ter acesso a emenda, qualquer coisa, chamem a gente nos canais de comunicação. Adriana, muito obrigada por ter topado essa conversa no meio dessa confusão que vocês estão vivendo aí. Agradeço demais. E nos vemos no curso. Faz parte. Obrigada, obrigada a vocês pela oportunidade. Nos encontramos lá no curso. Até a próxima, ouvintes. Até breve, Adriana. Até. Bom, Fim. Nossa, foi muito legal. que bom, que bom. Bom, Muito se deixar, bom. eu falo por 50 horas. Não, e eu sou assim também, Adriana. Eu me acho assim, terror, porque eu quero conversar, não quero só perguntar, sabe? Tipo, o legal é justamente, né? E aí, se deixar, eu falo, né? Tanto, Não, eu muita falo coisa. um monte. É porque são muitas. Você vai abrindo parênteses. É, E exato. com tanta coisinha, você fala, deixa eu focar na linha aqui, mas vamos. Esses parênteses abertos, às vezes, quando tem interação, menina, você É, nem chega na conclusão do que você queria é. do dia, porque. Não, nem lembro a pergunta mais. Quem fez a É, pergunta não lembra mais. porque vai entrando por caminhos É, assim. Mas muito bom. Obrigada, obrigada por bom, ser minha host, Nath. eu adorei. Foi Adorei. ótimo. Muito bom. Obrigada, Adriana. Tem, então, o nosso curso, qualquer dúvida, você me chama. A Tá bom. Melissa tem meu WhatsApp, se precisar, pode chamar direto lá também. Tá bom? Combinadíssimo. Tá bom. Boa Obrigada. Um bom dia, sorte. viu, Nath? Bom Valeu. Tchau, dia. Tchau, tchau. tchau. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!